nós somos convidados a olhar que em meio a esses nossos esforços, existem as nossas misérias, e que no meio das nossas misérias, existe uma graça de Deus que nos quer levantar e nos dar alegria. Portanto, nessas leituras, quero então ver com vocês os motivos pelos quais o Senhor nos chama à alegria. Na primeira leitura, meus irmãos, já começo então na primeira leitura, segundo livro de Crônicas, das Crônicas, nós temos um resumo da história do povo de Israel. Vejam que logo no início do texto da leitura, se você quiser me acompanhando, eu vou dizendo os versículos. No versículo 14, o autor diz assim: naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as ações abomináveis das nações pagãs. Quem eram? Os chefes do sacerdote, e nós podemos olhar hoje, nós sacerdotes, e o povo. Está todo mundo aqui no mesmo balaio, ninguém está prestando aqui nesta leitura, está todo mundo sendo infiel. Então, o autor continua dizendo que Deus enviou mensageiros, versículo 15. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude, ou seja, chamando a atenção: gente, vamos melhorar, vamos mudar de vida, isso que estamos fazendo está errado, a vontade do Senhor é outra, não é a nossa vontade. Mas o versículo 16 diz assim: mas eles, ou seja, o chefe dos sacerdotes e o povo, mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras. Queridos, talvez neste tempo quaresmal é hora de nós olharmos para nós e ver o que nós às vezes ficamos discutindo, sabe? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, os ensinamentos, uma homilia, uma pregação, e eu não concordo com isso não. Não sei porque que esse padre fica falando isso, eu não concordo com o que ele está falando isso aí não. Eu não concordo com isso. Para que esse negócio de casar na igreja, juntado com fé, casado é. Para que batizar? Por que padre não casa? Né? Por que esse negócio de padre não casa? Que negócio que é esse? Às vezes nós ouvimos os ensinamentos do Senhor, e aí às vezes nós ficamos assim, aí nós colocamos a culpa no padre, na mãe. Por quê? Na verdade nós estamos em contradição com a palavra de Deus. Aí o mensageiro que entra e leva as bordoadas, seja o padre, seja a mãe, seja catequista, seja quem for. Meus irmãos, mas veja a continuação do versículo 16. Até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Ou seja, se o povo quer teimar, teime. Então qual é a consequência? Vai dizer aqui: eles são escravizados por Nabucodonosor. Eles são escravizados, são levados para uma terra distante, eles apanham, não tem comida direito, trabalham dia e noite, tanto que o Salmo vai dizer que junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. A dor era tão grande. Mas padre, até agora eu não estou vendo a alegria que o senhor falou lá no início não. Cadê ela? A alegria está em ver que mesmo depois do povo, de nós sermos teimosos, cabeça dura, de darmos com a cara na parede, de não querer obedecer, de querer discutindo com Deus, o Senhor tem tanta misericórdia que manda então alguém libertar este povo e dar uma nova oportunidade. Finalzinho da leitura diz assim: quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. A libertação chegou. Queridos irmãos e irmãs, veja, nós somos miseráveis mesmo, você e eu, veja que é os sacerdotes e o povo. Mas Deus nos dá uma nova oportunidade. A salvação é oferecida. Mas como tudo que é proposto, precisa de ter a nossa adesão pessoal. E aí, enquanto a gente ficar, mais e mais é porque isso eu acho que hoje em dia deveria, que hoje em dia não faz sentido. Enquanto a gente ficar assim, mais infelizes ficaremos. E quanto mais abraçarmos a vontade do Senhor, com todas as suas dinâmicas que exige do nosso esforço, do nosso empenho, aí sim encontraremos a felicidade. Segundo ponto, segunda leitura. Eu escrevi aqui: a salvação que é dada pela graça. Queridos irmãos e irmãs, veja como inicia esta carta de São Paulo aos Efésios, a segunda leitura, no versículo 4, e diz assim: irmãos,
Deus é rico em misericórdia. Ah, graças a Ele, né? Graças a Deus, Senhor. O Senhor é rico, né? Graças a Ti, Senhor. O Senhor é rico em misericórdia. Então, meus irmãos, a misericórdia do Senhor dura enquanto nós temos vida. A misericórdia do Senhor dura enquanto nós temos vida. E aí, quando acaba a nossa vida, vem o quê? A justiça do Senhor, que também é uma justiça misericordiosa. Mas, vejam, acompanhem comigo. Por causa do grande amor com que nos amou, onde está o motivo da alegria aqui? O amor que Deus nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Veja a sequência. É por graça que vós sois salvos. É por graça que vós sois salvos. Versículo 8 desta mesma leitura. Com efeito, é pela graça que vós sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, dom de Deus, é um presente de Deus. A graça são favores especiais que o Senhor nos concede para vivermos a nossa missão. Então, se você é casado, se é casada, você tem uma graça de Deus que você recebeu no sacramento do matrimônio para você, sim, educar seus filhos, viver com seu esposo, com a sua esposa. Se sou sacerdote, Deus me dá uma graça especial para orientar o povo, para pregar a palavra, para suportar as cruzes do sacerdócio. Mas veja, meus irmãos, que diante disso, se Deus é misericórdia, a salvação é pela graça. Eu preciso então fazer alguma coisa, padre? Eu posso sentar aqui e ficar de boa, cruzar as pernas, balangar o chinelo na ponta do pé e pronto? Não, meus irmãos, não é bem assim. Vamos, versículo 10, quem está acompanhando, vambora. Versículo 10 diz: pois é Ele quem nos fez, olha só a alegria, Ele nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo, repara, meus irmãos, nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas. Então, veja, nós então somos salvos pela graça, é dom de Deus? Sim, é Deus que nos chama, é Deus que em primeiro lugar vem até nós, sempre Deus em primeiro. Mas lembra o que eu disse? Toda proposta precisa ter uma correspondência da nossa parte. Então, nós somos criados para as obras boas. Acompanha comigo. Que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Daí aqui, meus irmãos e minhas irmãs, já cai por terra o eu acho. Sabe, o eu acho que tem se tornado o Deus nosso. Eu acho que padre não deveria casar, eu acho que não precisa de casamento, eu acho que eu posso me deitar sem ser casado, eu acho que não preciso trazer os filhos na igreja, eu acho que não preciso de igreja, eu acho que não preciso devolver o dízimo, hoje domingo do dízimo, né? Eu acho. Aí o Deus, eu acho, vai tomando conta da gente, meus irmãos. Cuidado, existe o quê? Obras boas que Deus preparou. Então Ele preparou. Quando? De antemão, a fim de que nós praticássemos. Queridos, vejam, nós ganhamos, vamos supor que ganhamos a bicicleta quando nós somos criancinhas. Então Deus dá todas as graças. Vamos supor, uma pessoa para me ajudar a andar de bicicleta, rodinhas para me andar de bicicleta. E então eu aprendo a andar de bicicleta pela graça de Deus. Mas para andar de bicicleta, eu tenho que respeitar algumas leis que já estão preparadas de antemão. Quais são elas? A lei da física, equilíbrio, força, velocidade, concorda comigo? Por quê? Se eu não cumprir estas leis que Deus preparou de antemão para andar de bicicleta, por mais que eu queira andar, porque eu acho, eu vou cair de bicicleta, concordam? Eu acredito que sim. Então, na minha vida de cristão, meu irmão, minha irmã, também acontece assim. Então, mais uma vez, às vezes ficamos chateados com o papai, com a mamãe, com o padre, com o catequista, com alguém que está me ensinando a verdade, o modo de eu viver a sexualidade, o modo de eu viver o casamento, o modo como eu vivo com o meu dinheiro, o modo como eu trato as pessoas, os modos como Deus preparou para nós. E aí, muitas vezes, nós não queremos praticar. Agora veja que existe uma diferença entre eu não querer praticar porque eu acho e aquilo que eu não consigo praticar pela fragilidade. Daí passo para o evangelho, que eu escrevi também aqui como a salvação pelo amor, que precisa ser correspondido. Já vou direto para o versículo 16, onde o próprio Deus, o próprio Jesus nos diz assim: pois Deus amou tanto o mundo, e essa expressão Deus amou tanto o mundo,
quer dizer, de uma forma tão excelsa, magnífica, amou de forma sobremaneira, além de todas as expectativas humanas, pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer. Para que não morra todo aquele que crer, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante desta realidade, daquilo que o Senhor nos pede, onde está a alegria? Está na alegria que eu sei que o Senhor preparou algo de antemão para mim. Está na alegria de que eu sei que eu tenho graças, favores especiais que me ajudam sim a viver a minha missão. Seja lá dentro da casa, como eu já disse, seja, o exemplo da festa que nós já estamos trabalhando. Deus dá uma graça. E nós precisamos crer nisso, para que Ele nos ama tanto, que Ele nos favorece com tudo isso, para que tenhamos a vida eterna. E aí o versículo 17 continua, do Evangelho eu estou. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Claro que não, meu irmão. Jesus não veio ao mundo para nos condenar, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Agora veja, lembra do exemplo da bicicleta, né? Então, Deus me deu uma bicicleta para eu andar, mas se eu não cumprir as leis da bicicleta, eu vou cair. E Santo Agostinho diz o seguinte também: o médico, na medida das suas capacidades, ele cura um doente quando ele faz um receituário médico, quando ele dá os remédios, quando ele dá uma dieta para aquele paciente seguir. O paciente se cura na medida em que segue o que o médico pediu. Então, vamos lá retornar à leitura aqui. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, Jesus veio para nos salvar. A alegria de poder participar dessa salvação, mas eu preciso também então corresponder, esta é a palavra. Eu preciso corresponder a este amor que está aqui batendo na minha porta. Ele não veio para condenar, mas se eu não quiser, então seguir o que Ele me pede nos vários campos da minha vida, meus irmãos e minhas irmãs, eu não serei salvo. Entende a dinâmica? Ah, padre, mas não sei o que. Entendam que o Evangelho está dizendo. Eu não estou inventando, está aqui. Vamos seguir para frente. Versículo 19, para falar de julgamento. Mas padre, cadê a alegria desse negócio? Vamos lá. Eu já destaquei um monte de coisas. Versículo 19. Ora, o julgamento é este. Opa, céu, terra, como é que é? Céu para o céu ou não céu? O julgamento é este. A luz, isso. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, a luz veio com toda a sua graça, com toda a misericórdia, com tudo aquilo que Ele nos ensina, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Meus irmãos e minhas irmãs, a alegria de saber que Deus está comigo, que o Senhor me sustenta, me ama, me encoraja, não me dá o direito de fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Versículo 21. Mas quem age conforme a verdade, age conforme a verdade. Que verdade? A que Deus preparou de antemão, não a verdade da minha cabeça, do eu acho, do que eu penso, do hoje em dia, porque se fosse ver. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, aproxima-se de Cristo, para que se manifeste as suas ações, que suas ações são realizadas em Deus. Então existem ações que são realizadas nas trevas, aquelas que não correspondem ao modo de Deus, e as que são realizadas em Deus. E aí eu volto e finalizo com o versículo 10, mais uma vez, da segunda leitura. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, para que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Meus irmãos, a alegria de saber que existe um céu, a alegria de saber que existe uma graça, a alegria de saber que existem chances inumeráveis, incontáveis enquanto estamos vivos, e a alegria de saber que existe um Deus que sonhou coisas maiores para mim, porque Ele me amou acima de qualquer amor, Ele me amou e me ama acima de qualquer fragilidade, Ele me amou
perdoa e me ama acima de qualquer questão que eu levante. Mas é preciso que eu docilmente, caindo e levantando, me coloque ao seu dispor, pedindo: Senhor, vinde com a sua graça, preencha o meu coração desta santa alegria, para que mesmo com tantos erros e tantas fragilidades, Senhor, eu vá até ti, peça perdão dos meus pecados, que eu me recupere, Senhor, com a tua graça. E que a tua vontade seja a minha vontade, que o teu sonho seja o meu sonho, que, Senhor, que a tua força seja a minha força, e assim, Senhor, unidos como nós podemos ser, eu serei eternamente feliz, eu serei perenemente alegre.